Bom dia, meus queridos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe o seu dia, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Nós estamos em novembro, estamos caminhando para o final de um ano que foi muito difícil, tão atribulado, tão cheio de batalhas, mas estamos vivos e estamos na esperança de um novo ano já, na esperança que nós tenhamos um 2021 diferente. Mas nós precisamos continuar falando das batalhas deste ano, das lutas deste ano, né? das provações, da nossa postura em relação a esse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero deixar uma palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O texto, para quem lê assim, sem entender com profundidade o sentido, pode ser que o autor de Tiago não esteja se expressando bem. A gente ter alegria na aprovação, alegria nas lutas, não parece ser uma coisa muito natural, parece ser contraditório. Mas o que o autor está trabalhando é para que você perceba o final, o objetivo, ou os objetivos, os ganhos que nós temos ao passarmos por provações. E a partir disso você então entenda que, por causa dos resultados nobres, dos resultados excelentes, você pode enfrentar as batalhas e as provações com alegria, com visão, com percepção de que há um propósito naquilo que Deus permite nos passar. Então Tiago, é muito interessante essa perspectiva de Tiago, porque ele trabalha a realidade, a questão muito realística. Tiago é um camarada prático, ele trabalha a teologia muito prática. Então ele entende que as provações são inevitáveis. Essa é a percepção que nós temos em toda a carta de Tiago, como também na de Pedro, né? Logo no iniciozinho. E a teologia paulina também trata da questão das provações. As provações acompanham a vida do cristão. Então ele diz que quando nós passarmos por provações, nós devemos ter alegria. Duas coisas importantes. As provações não vêm e continuam ou permanecem, elas são passageiras. E o apóstolo Pedro diz essa mesma coisa logo no início da sua epístola. Ele diz que nós devemos, versículo 6, 1:6, nós devemos exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então é a mesma ideia. Nós devemos exultar, embora por breve tempo sejamos contristados por muitas provações, ou por várias provações. Então, duas coisas importantes, né? A alegria que nós temos não é necessariamente no sofrimento, nós não somos masoquistas, não é necessariamente nas coisas ruins, é no resultado que as provações trazem, produzem em nossa vida. Então, você precisa entender que a alegria aqui, que ele trabalha, a exultação, é por conta do valor espiritual que a aprovação traz para nós. E ele vai dizer aqui quais são os benefícios. Então, não é uma alegria no sofrimento em si, nas lutas em si, porque nenhum de nós gosta de passar por sofrimentos, por momentos difíceis, né? Nenhum de nós se alegra com o sofrimento. Mas a gente precisa perceber o cenário, o momento que nós estamos passando e perguntar o que é que Deus quer produzir em nós, o que Deus quer fazer em nós através desse momento difícil que nós estamos passando. Então é muito importante você entender isso, que Deus muitas vezes, ou sempre, quando nos permite passar por provações, Ele tem propósitos santos, excelentes, e que nós precisamos então ter visão espiritual para abrir os olhos e para perceber o que Deus quer nos ensinar. E elas são passageiras, são por breve tempo, são passagem.
Então, a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Não há provas que durem para sempre, não há tempestades que durem para sempre. Não há batalhas que durem para sempre. Então, nós precisamos nos preparar nesta vida para momentos de euforia, de festa, de bonança, de alegrias, mas nós devemos então também já nos preparar, antever a realidade que nós podemos ser contristados por várias provações. Nós podemos ter momentos de tribulações na nossa vida. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Então as aflições vêm de todos os lados, vêm de várias causas, né? Muitas vezes naturais pela própria contingência dos acontecimentos deste mundo mal, mas muitas vezes vem também de oposições, muitas vezes vem de permissões que Deus deixa acontecer na nossa vida para produzir algo em nós. Então muitas vezes nós não sabemos o porquê, nem sabemos por que Deus permitiu no momento, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem. Então ele diz, sabendo que a provação da vossa fé. Então o que eu preciso saber em relação às provações? Importante você guardar isso, né? Nós já sabemos que nós podemos então receber as provações com uma visão entusiasmada de que Deus vai produzir algo em nós, que elas são passageiras, então você resiste pela fé. Mas o que é que nós precisamos saber sobre as provações? Quando você enfrentar momentos difíceis, né? Um diagnóstico sombrio, muitas vezes uma perda na família, muitas vezes a perda de um emprego, muitas vezes tempos de angústia e aflições que vêm sobre nós, perseguições, eu não sei. Então o que é que você precisa saber sobre provação? Então ele vai então dizer algumas coisas que nós precisamos saber. Em primeiro lugar, ela confirma a nossa fé. A provação da vossa fé é uma vez confirmada. E a mesma ideia de Pedro também. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa. Em 1 Pedro 1, ele diz que as nossas provações são como um fogo que vem para depurar a nossa fé. Ele diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redonde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então as provações vêm para fazer você se conhecer, saber que tipo de crente é você, que tipo de fé é a sua. Se é uma fé madura, uma fé firme, uma fé confirmada, ou é fogo de palha, ou é palha que vai ser queimada no fogo, né? Então tem muita gente que tem fé somente quando recebe bênção, quando está sendo abençoado, ou quando está tudo bem, que consegue crer quando vê só milagre, quando acontece só coisas boas, então ele está eufórico, tem fé. Agora, ter fé quando Deus diz não, ter fé quando as portas se fecham, ter fé quando tudo está dando errado, ter fé quando não vê milagre, ter fé quando Deus não responde a oração como você quer, aqui está a verdadeira fé. E esta é a fé pela qual o justo vai viver. O justo viverá por fé. Então muitas vezes, como Deus fez com Abraão, quando provou, pedindo a ele uma prova da sua fé para que entregasse o seu filho em holocausto, Isaque, e quando Abraão estava para imolá-lo, o Senhor então bradou e disse, não faça isso, porque eu sei que temes a Deus. E o texto diz que por causa disso Abraão foi colocado na história como o pai da fé. De sorte que todos que são da fé são benditos como o pai Abraão, ou como crente Abraão. O que é que nós precisamos entender, queridos? E eu quero deixar essa palavra para você. Deus vai lhe provar, isso é certo, nós vamos passar por provações, mas Deus tem, o primeiro propósito é amadurecer essa sua fé, essa minha fé. Que a nossa fé não esteja fincada ou firmada somente em sentimentos, em euforias ou no bem-estar que Deus já nos deu. Aquilo que Jó disse quando Deus lhe provou, nós já falamos aqui recentemente sobre Jó. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse no que ele tinha e perdeu tudo que tinha,
e ele adorou, se prostra, adora e diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil. Na hora que você perder algo, na hora que você tiver a sua vida sem o controle, né, sem você ter mais o controle das coisas, você adorar e dizer isso. Mas esta é a fé que faz diferença. Esta é a fé que faz a gente passar pelo vale e mesmo assim a gente sair do outro lado incôlume, sair do outro lado ileso, sair do outro lado mais forte. Portanto, os desertos, né, o fogo, essa linguagem que a palavra de Deus usa para falar dos momentos difíceis, né, os rios, as tempestades, os ventos procelosos, essas figuras de linguagem para se referir aos tempos difíceis, eles vêm, esses tempos difíceis vêm, essas provações vêm para confirmar a sua fé. Que tipo de fé é a sua? Portanto, quando as coisas estiverem dando certo, adore, louve, desfrute, mas quando as coisas começarem a apertar, continue olhando para o autor e consumador da fé e continue crendo que Ele está no controle e Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo o mesmo. E Ele não muda, não sofre variações. Segunda coisa que você precisa saber. Primeiro, as provações vêm para confirmar a fé. Segundo, ela vem para produzir perseverança. A perseverança, a palavra perseverança aqui é resistência. A ideia de perseverança é a linguagem das disputas num cenário lá no Império Romano, onde o gladiador, o guerreiro, era colocado no centro, num círculo, e na disputa, né, nessa disputa, vinha muitas forças para lhe tirar do centro daquele círculo. Ele seria derrotado se ele não resistisse, se ele fosse colocado para fora do círculo. Então ele resistia todas as forças, todas as oposições, todos os movimentos que vinham para lhe tirar do centro ali da disputa e lhe fazer derrotado. A ideia de perseverança é resistir no dia mau. E é isso que o Senhor fala através do apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios 6,13, né? Você deve se revestir do Senhor, da força e do seu poder, para que possa resistir no dia mau e depois de havendo feito tudo, permanecer inabalável. Então, alimente a sua fé. Alimente o seu coração com a palavra, com valores eternos, com as verdades eternas, com a força que o Senhor lhe dá, para que no dia que vier o dia mau, as provações, essas lutas, essas forças, para lhe tirar do centro da vontade de Deus, para lhe fazer cair, para lhe fazer derrotado, para lhe jogar no chão, você resista, produza perseverança. Você só saberá o tamanho da sua força quando você enfrentar as batalhas. Você só saberá quem você é e o que você pode resistir. E se você de fato é uma pessoa perseverante, se você for colocado numa situação de oposição em que você terá que mostrar força. Portanto, como disse o autor de Hebreus, se no dia mau, o autor de Provérbios, no dia mau você se mostrar fraco, quão fraco você será? Quão fraco você é? Mas no dia mau, se fortaleça no Senhor, na força do seu poder, resista e vença. E continue perseverando, porque passa. Tudo passa. O dia mau passa, as provas passam, as doenças passam. E mesmo que esta vida passe, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós sabemos que a verdadeira vida não é aqui. Então, que você possa perseverar. Terceiro, sabendo que a aprovação também, além de confirmar sua fé, além de produzir perseverança, ela vai lhe fazer perfeito ou íntegro, em nada deficiente. Ele diz, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A ideia aqui é que você chegue à maturidade da fé, a tal ponto que você não tenha
deficiência nessa sua fé e nem de seu caráter. Esta perseverança tem que ter ação completa, e a ideia de ação completa é que ela precisa cumprir todas as etapas e todas as fases das batalhas, das provas, até você chegar ao último estágio, você ser graduado. Então é assim na escola da vida. Nós passamos pelas provas, nós começamos lá no primário ou no fundamental, como somos quando éramos crianças, como disse o apóstolo Pedro, crianças na fé, como disse o autor de Hebreus no capítulo 5 e 6, ainda aprendendo os rudimentos elementares, né? Os princípios elementares da fé. Éramos crianças que bebíamos leite, mas nós fomos crescendo, saímos do estágio de beber leite, de beber alimento líquido, pastoso, e passamos a comer alimento sólido. Passar para estágio de alimento mais sólido. A partir do momento que você vai crescendo, as provas vão aumentando também. A perseverança vai aumentando também, vai tendo uma ação completa. E você, no final, você vai estar graduado. Eu conheço gente que já passou por tantas lutas. E eu já conversei com gente que já passou por tantas tribulações. E a percepção que a gente tem é que o que é que falta mais passar? Né? O que é que pode derrubar um cristão assim? Né? Então, não é que a gente vai se ensoberbecer e também baixar a guarda e achar que já está pronto e que nada vai nos derrubar. Isso é soberbo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando aqui, quanto mais você enfrenta as experiências difíceis e vence, mais forte você será e você então será vitorioso. Que Deus então te abençoe, que Deus te fortaleça.